quando uma criatura com cabeça de ovelha e corpo humano apareceu diante de mim. Eu soube que eu estava no lugar certo neste mundo divino. Eu estava prestes a cumprimentar o carneiro. Mas o carneiro falou primeiro e me reconstituiu. Você estaria disposto, embora meu corpo não consiga se mover. Mas aqueles olhos de águia, excitados e tremendo, já expuseram meu desejo interior, de forma clara e evidente. É isso que se chama de dentro de 10 dias? Claro que eu aceito. Droga, por que minha boca não consegue falar? Só ouvi o carneiro rir desdenhosamente. Em seguida, eu apenas olhei fixamente para o carneiro, enquanto ele colocava um a um objetos brilhantes de luz dourada em minha boca. Depois de um tempo, meu corpo começou a recuperar a sensação. Eu rapidamente perguntei: o que você acabou de me dar? O carneiro tinha um sorriso divertido no rosto. Em seguida, ele começou a repetir palavra por palavra: custa 3.600 yuanes. Você está dizendo que me deu o eco? O carneiro não disse nada. Sua forma foi lentamente se dissipando. Neste momento, eu, no mundo real, estava deitado sobre a mesa, sorrindo de orelha a orelha, com a saliva escorrendo pela mesa. Essa cena contrastava com os colegas sérios ao meu redor, e com o professor com uma expressão de desapontamento. Ao meu lado, 07 Noite já estava tão envergonhado que encolheu o rosto. Ele rapidamente se desculpou com o professor, dizendo: desculpe, professor. Meu cérebro está um pouco confuso. O professor apenas acenou com a mão, indicando para Lin Qi me acordar. E então continuou a aula. O sino do final da aula noturna tocou, e os alunos saíram em grupos da sala de aula, adentrando a escuridão da noite. Entre eles, havia um pequeno grupo de quase 10 pessoas, que se aglomerava para zombar de um evento externo. Eu e 07 Noite também estávamos entre eles. 07 Noite tinha o canto da boca levemente contraído. E, resignado, disse: na verdade, eu consigo ver. Só que não consigo ver bem a luz. E eu ainda tenho o Yandan. Dito isso, ele olhou para mim. Neste momento, eu estava com um sorriso de escárnio no rosto. Eu ainda murmurava as palavras: eco. Alguém disse para deixar para lá. Às 7 noites ainda vamos te acompanhar. Eu não pude deixar de perguntar. Eu pareço estar com a cabeça um pouco. À medida que nos afastávamos da escola, as pessoas em volta também estavam se tornando cada vez menos. No final, além de mim e do Lin Qi, só restou o Li Fei, a monitora Jiang Qian e 2 transeuntes. Alguém perguntou curiosamente: vocês disseram, o que é essa névoa, afinal? Outra pessoa especulou: difícil dizer. E se for algum tipo de evento sobrenatural? Ao ouvir isso, eu levantei a cabeça e lancei um olhar para quem disse isso. Pensei comigo: você realmente acertou, garoto. Sem perceber, o grupo chegou a um beco escuro e estreito. No meio disso, alguém perguntou se vocês sentiram um cheiro ruim. Os outros balançaram a cabeça, dizendo que não. Sabendo da trama, comecei a me preparar. Pensei que parecia que já havíamos chegado ao lugar. No original, foi exatamente nesse momento que todos se depararam com o homem de rosto fantasma que havia escapado. Após uma perseguição, ele foi derrotado por um ataque de energia espiritual. Eu não pretendia me envolver nessa confusão. Mas quem me mandou ter um eco? Não é um bom momento para tentar recordar? Portanto, comecei a concentrar minha fé no trovão. No entanto, depois de um tempo, nada aconteceu. Apenas meu rosto estava vermelho de frustração. À noite 07 também percebeu que eu não estava bem. Ele perguntou: o que aconteceu com você? Antes que ele terminasse de falar, uma figura semelhante a um cão de caça surgiu das sombras. Uma sombra corria como um cão de caça, mas seu corpo era robusto como o de um urso pardo. Quando todos conseguiram ver sua aparência, não puderam evitar de ficar em choque. Ele tinha um rosto humano pálido e distorcido. A língua longa e vermelha se contorcia como uma piton. Alguém exclamou: que coisa boa! No momento seguinte, todos começaram a correr em direções diferentes. Eu puxei o 7 enquanto corríamos, pensando: que raiva! O eco não se ativou. Será que a crença não é suficiente? Nesse momento, um som frio e cortante chegou aos meus ouvidos. O eco não se harmoniza com as leis deste mundo. O corpo formado por este mundo reagirá ao eco, causando um grande amor ao seu ativamento. Eu perguntei apressadamente: o que eu devo fazer? Eu rapidamente rebati: acho que ainda não é hora de desistir. A voz explicou: estou falando sobre após a morte. Recriar o corpo com a vida eterna. A imagem de um carneiro branco passou pela minha mente. A maldita águia voadora. Não sei porquê, mas sempre sinto que a outra parte está sorrindo maliciosamente. Justo quando eu estava imerso em pensamentos, o destruidor já estava se aproximando de mim e Lin Qi. Um par de enormes mãos poderosas desceu em minha direção. Momento crucial. Eu empurrei Lin Qi com força para o lado. Lin Qi se apresentou a algumas pessoas, e eu fui atingido por esse golpe e bati na parede.
Yangan 07 gritou. Os tijolos quebrados levantaram uma grande quantidade de poeira. Eu, no centro da poeira, me sentia muito diferente, perguntando em meu coração ao irmão Yang de Ares: por que eu sinto que aquele golpe não doeu muito? A voz de Ares ecoou na minha mente. Embora o eco não possa ser usado, mas está escrito que pode ser usado com poder divino. Atualmente, você provavelmente tem um nível humano de força. Eu fiquei confuso sobre o nível humano. O nível humano não se refere a pessoas comuns? Não, o nível humano que estou falando é diferente. Refere-se genericamente ao estágio que vai de pessoas comuns até o nível D. Em seguida, eu me levantei novamente. Peguei uma barra de metal ao meu lado. Falei para o Sr. Lin Qi: tenha cuidado. A seguir, você corta, eu vou explodir a cabeça desse cachorro. Entre as tendências, o tubo de aço fazia um barulho estrondoso enquanto eu o brandia. De repente, meu corpo vacilou. O tubo de aço já havia atingido com força a cabeça do homem de rosto demoníaco. A força bruta fez com que o tubo de aço se quebrasse. O homem de rosto demoníaco foi pego de surpresa. A dor era insuportável. Não pude evitar um grito de dor. No entanto, meu ataque não parou. No momento em que o tubo se quebrou, eu rapidamente usei um dos pedaços com força, para perfurar o coração do homem de rosto demoníaco. Em seguida, dei um chute. O tubo imediatamente atravessou seu peito. A luta inteira durou apenas alguns segundos. Todos ficaram surpresos. Especialmente Li Yifei. Ela exclamou: Yang, você é tão bonito? Eu, que acabará de terminar a luta, também fiquei atordoado, pensando que agora minha condição física estava provavelmente no nível de duas pessoas e do signo. Não contando a lembrança. Acredito que já estamos na fase final da batalha. Justo quando eu estava me sentindo satisfeito, eu me esqueci que na escuridão havia outro ser com rosto de demônio. Ele estava esperando a oportunidade. Com a essência divina do mundo mortal, ele gritou primeiro para ter cuidado. E antes que ele terminasse, outro demônio saiu correndo ao lado de 07. Suas garras estavam apontadas para ele. Ao ver as garras se aproximando, um cheiro fétido tomou conta de minhas narinas. O medo começou a se espalhar pelo corpo de 07. Eu não aceito isso, eu não aceito. Por que sou eu que os anjos escolhem? Que me deixaram cego por 10 anos. Agora essa coisa demoníaca também veio atrás de mim. A frustração de 10 anos explodiu neste momento. 07 estava ao meu lado, não queria mais suportar. Venha, eu não tenho medo de você. Dizia isso, enquanto brandia seu bastão em direção ao demônio. Parecia que não era o demônio que ele queria destruir, mas sim os fracassos dos últimos 10 anos. E neste momento, eu estava apenas assistindo de lado, porque eu sabia que à noite o 7 ia despertar. No espaço entre as areias, uma coluna de luz brilhante e intensa subiu aos céus. A borda da antiga cidade escura foi iluminada como se fosse dia. Pensei comigo mesmo: esta é a força do anjo vermelho da lenda? Aprendi algo novo. O homem de rosto demoníaco no meio da coluna de luz foi pressionado contra o chão, sem conseguir respirar. Exceto eu. Os outros estavam tão atordoados que desmaiaram. A equipe 136 à distância estava ainda mais chocada. Alguém disse que isso era uma zona proibida. Esse poder é simplesmente absurdo. Pelo menos já alcançou o ilimitado. Mas Hongying ao lado disse que não é só isso. Pode até ser o clã de 6 poços. Antes que pudesse terminar a frase, o Xiangnan ao lado interrompeu. Isso deve ser a divindade vazia. Todos fixaram o olhar. A divindade é lenta e ardente, sagrado e poderoso. Deve ser ele. O Xiangnan observa. Aquela luz que está prestes a desaparecer. O rei dos anjos, Miguel, disse palavra por palavra. E neste momento, o único homem de rosto demoníaco que restava aqui do lado do 07 Noite, percebeu uma aura tão poderosa. Imediatamente tentou fugir. No entanto, assim que ele fez um movimento, o som agudo de uma lâmina de Ewen ecoou repentinamente. Zhao Conshen segurava uma espada reta, como se fosse um deus da guerra descendo do céu. A luz azul pálida da espada dançava sobre o corpo do homem de rosto demoníaco, como se estivesse acumulada entre eles. No corpo do homem de rosto demoníaco, já estava coberto de lâminas densamente, com a última lâmina caindo. O homem de rosto demoníaco, robusto como uma montanha, desabou com estrondo. Uma quantidade incontável de poeira se levantou. 07 Noite ficou atordoado por um momento. Após terminar tudo, Zhao Conshen olhou para mim e Link com uma expressão séria. Lian Gil perguntou se era bonito ou não. Eu imediatamente respondi que era bonito, mas não era tão bonito quanto eu. Zhao Conshen imediatamente fez uma cara de desdém e disse que eu tinha uma língua longa. Bem, voltando ao assunto sério. Quem de vocês dois é o representante do Anjo Vermelho? Zhao Conshen perguntou. A conversa ainda não tinha terminado. Eu imediatamente vendi meu irmão. Apontando para Lin Qi, disse que ele era
Neste momento, Lin Qi ainda estava com uma expressão confusa. Se é um anjo, você me vendeu. Eu sorri e disse para não se preocupar. Vender irmãos é minha especialidade. Zhao Conchen não pôde deixar de esfregar a testa. Em seguida, disse para não se preocupar. Eu não sou uma pessoa má. Eu só queria saber por que sua família não se junta a nós, os vigilantes. Vigilante 07, a Ilha da Dúvidas, Zhao Conchen explicou. Sobre os vigilantes. Vou ser breve. Mas a história é longa. Em 9 de março, há 100 anos, uma névoa surgiu da Antártica e consumiu uma grande área da Terra. Somente nós, na Grande Chia, sobrevivemos. Vocês já sabem disso. Eu não vou me aprofundar mais. Após uma pausa, ele continuou. Desde que a névoa apareceu, dentro do meu país, tem surgido continuamente uma espécie de monstro misterioso. Para isso, o governo criou especificamente a instituição dos Vigias da Noite, para proteger a segurança dos civis. Se a noite escura, não deve se colocar diante de milhares de pessoas, com a espada em punho, manchando o céu com sangue. Esta é a promessa que guardamos com nossas vidas. Dito isso, eu pude sentir claramente a paixão no coração de Zhao Conchen. Ele olhou para Lin Qi e disse, então, jovem, junte-se a nós. No entanto, Lin Qi recusou, não. Eu rapidamente perguntei, por quê? Lin Qi também disse seriamente, eu realmente respeito muito vocês, e admiro a coragem de vocês. Mas eu não posso. Eu só quero proteger o meu mundo, que são minha família, minha tia Jing, e minha mãe, que foi mencionada por Yandian. Eu rapidamente disse, mas eu quero me juntar. No entanto, Zhao Conchen disse que ia para a borda. Com esse seu braço fino. Se você for, é como se estivesse me entregando. Eu disse, indignado, que eu sou forte. Forte? Onde você é forte? Sua língua é forte. Conchen respondeu com desdém. Ao ouvir isso, como eu poderia suportar? Rebati que eu acabei de aprender a técnica de captura. O que acabei de abrir. Você viu aquele homem de rosto fantasma ao lado? Eu matei, infelizmente, por ser enganado demais. Após a comédia, Zhao Conchen ainda queria tentar convencer Lin Qi, mas eu o impedi de ir mais longe. Não ligue para ele. Então eu puxei Lin Qi e saí correndo. Apenas restaram alunos desmaiados no chão, e um velho Zhao com uma expressão confusa. Depois de chegar em casa, eu e 07 apenas nos jogamos cansados no sofá, e não quisemos nos mover mais. Chegou a meia-noite. 07 ainda não conseguia dormir. Ele foi até a varanda e descobriu que eu também estava lá. Você também não dormiu? Eu perguntei a ele se tinha algo que queria perguntar, que perguntasse. 07 à noite olhou para mim e perguntou, qual era a sua força ao lutar contra aquele homem de rosto de demônio? Sob a luz da lua, meus olhos pareciam brilhar intensamente. Eu disse a ele que na verdade eu também sou um agente divino. Agente divino. O que é isso? Neste mundo, algumas pessoas podem despertar algumas poderes poderosos. Eles são chamados de zona proibida. E os deuses escolhem algumas pessoas entre os humanos para serem seus agentes, para ajudá-los a realizar algumas tarefas. E também lhes concedem poderes divinos. Poderes, ou seja, divinos e etéreos. Aqueles Zhao Conchen, que eu chamo de agente do anjo devorador. Esse anjo é ele? De qualquer forma, você quer se juntar aos vigias da noite? Isso depende de você. Mas eu com certeza vou me juntar. 07 à noite insistiu. Porque isso não é da sua conta. De qualquer forma, alguém precisa que eu faça isso. 07 à noite permaneceu em silêncio. Ele sabia muito bem. Isso era claramente uma instrução do meu Deus por trás. No entanto, todos nós não percebemos. Ao meu lado, o cachorro preto chamado Xiaoliai. Seus olhos brilharam com uma luz dourada cheia de espiritualidade. E naquele momento, no escritório de detetives da equipe 136, a águia gritou para Zhao Conchen, velho Zhao, você encontrou um agente do anjo. Então, leve-o de volta rapidamente. Zhao Conchen estava sem opções, pois a pessoa não queria. Que opção eu tenho? Eu devo morrer nos braços dele? Mai Kai o deixou entrar. Eu disse que o tronco ao seu lado também interrompeu. Onjin realmente tinha razão. Os anjos são realmente poderosos. Este poder, com certeza despertará as memórias da Igreja do Deus das Ações. Não podemos deixá-lo entrar na equipe. Mas pelo menos devemos protegê-lo. Justo quando a reunião estava terminando, Zhao Conchen de repente disse a Shenmu, certo, capitão. Hoje, um jovem também disse que queria se juntar aos vigias da noite. Mas eu vi que ele estava com o braço imobilizado e não concordei. Shenmu comentou casualmente, o que há para discutir sobre isso? Era verdade. Mas ele disse que conseguiria por conta própria. Matei outro homem com rosto de demônio. Shenmu também estreitou os olhos. Parecia estar pensando em algo interessante. No dia seguinte, Zhao Conchen
Já estava esperando cedo na entrada da escola de Lin Qi. Na entrada da escola. Para as pessoas da primeira página. Investigar um estudante comum não é difícil. Eles já conheciam Lin Qi. E sabiam tudo sobre minha situação familiar. Uma tia que é uma pessoa comum. Meu irmão, Yang Jin. E eu, mas Alconchen esperou até o meio-dia. Ainda não vi a sombra de Lin Qi. Ele não consegue enfrentar as pessoas. Esse garoto não deve ter faltado à escola, certo? Qi pediu licença. Você não sabia? Nesse momento, uma voz fina e fraca veio. Zhao Conchen olhou para cima e era eu. Na verdade, eu vim intencionalmente procurar Zhao Conchen. Eu sabia que ele estaria aqui esperando pela energia espiritual. E havia apenas um motivo para vê-lo. Eu quero me juntar aos Guardiões da Noite. Porque eu já perguntei ao Carneiro como reconstruir a Terra Central. Mas só obtive respostas sobre matar ou matar mistérios. Ao me ver, Zhao Conchen disse que Link também não esperou. Como você chegou até nós? Eu sorri e disse, isso não é tudo destino. Como disse que Ao Ning. A propósito, você realmente matou aquele homem de rosto demoníaco ontem à noite? Você matou, não é? No entanto, Zhao Conchen disse com uma expressão séria. Se realmente foi você quem matou, pode ser que precisemos que você conheça nosso capitão. Eu sorri calmamente, tudo bem. Dentro do escritório de detetive 136, Shen Mui olhou para mim e perguntou seriamente. Você disse que derrotou aquele homem de rosto demoníaco. Por que eu não deveria rir? Em seguida, sua figura piscou. No momento seguinte, ele apareceu ao lado de Leng Xuan, que estava limpando sua arma. Todos ficaram surpresos com essa velocidade aterrorizante. Eu expliquei que isso não era o poder de uma técnica celestial, mas sim proveniente de poder divino. Isso acontece no espaço da consciência. O branco Ares já me disse. O centro é vivo. Quanto mais almas são adas ao centro, mais forte será a força e o poder divino que ele retorna. E o homem de rosto demoníaco que foi ado anteriormente, também fez com que minha condição física atual alcançasse o nível de duas pessoas e se tornasse efetiva. O Xiangnan e Shenmu também estavam pensando em suas mentes, sem flutuações de energia espiritual, apenas com base em uma condição física assustadora? O velho Zhao exclamou, não, irmão, você está falando sério? Esta cena deixou uma grande surpresa na ambição de Shenmu. Ele rapidamente me parou e me disse, tudo bem, não fuja, venha comigo ao campo de treinamento agora. Deixe-me verificar sua força pessoalmente. Em seguida, todos se dirigiram ao campo de treinamento. Eu olhei para o campo de treinamento e perguntei, este é o campo de treinamento? Shenmu também disse, escolha qualquer arma que estiver aqui. E vamos lutar, o pequeno homem vai cronometrar. Nós vamos classificar você com base no tempo que você conseguir aguentar, para te dar uma classificação. Enquanto o capitão falava, eu já havia pegado um bastão longo, e rapidamente fiz um movimento com o bastão. Embora antes disso, eu não tivesse recebido nenhum treinamento sistemático, mas era como se tivesse uma habilidade inata, e eu manuseava o bastão com grande destreza. O olhar de Shenmu também se estreitou para o bastão, com o cronômetro do pequeno garoto de 4 anos. Eu fui o primeiro a atacar. O bastão, envolto pelo vento, avançou em direção a Shenmue, porque eu não havia mostrado nenhuma zona proibida. Portanto, Shenmue também escolheu enfrentar com pura habilidade marcial. Diante desse bastão que vinha com força, Shenmue, com calma, virou sua espada horizontalmente. Quando Shenmue ficou surpreso com a força desse golpe, após receber esse golpe, sua espada foi para cima em um movimento fluido, mas eu vi que meus pés se impulsionaram rapidamente, e, aproveitando a oportunidade, eu me afastei de Shenmue. Shenmue pensou consigo mesmo. Este garoto tem uma intuição de combate bastante aguçada. Saber manter distância de armas curtas, para aproveitar a vantagem das armas longas. Em seguida, comecei a girar o bastão no lugar. Justo quando Shenmue percebeu a diferença em seus pensamentos, um estrondo ecoou como um tiro. Minha figura apareceu instantaneamente à sua frente. O que, Shenmue? Também teve que se concentrar totalmente para enfrentar aquele ataque como uma tempestade. Por um momento, no recinto, só se ouvia o som das armas se chocando. No final, Shenmue ainda era superior em habilidade. Ele encontrou uma pequena brecha entre as sombras do bastão. A faca das estrelas de repente perfurou o bastão em minha mão. O movimento apressado fez com que eu caísse, o que foi ruim. Meu mestre e eu exclamamos em choque. O bastão ainda não havia se recuperado após receber o golpe. Em seguida, Shenmue atacou novamente. Craque! O bastão quebrou em resposta. Todos rapidamente esqueceram. Apenas vi que a faca de Shenmue já estava colocado sobre a minha nuca. De repente, a atmosfera na sala ficou pesada. Wu Xiangnan disse, garoto, seu cabelo proibido é um sorriso meu. Hehe, por enquanto eu não tenho cabelo proibido. O quê?
Todos ficaram surpresos. Eu imediatamente expliquei, eu não tenho cabelo proibido. Mas eu tenho cabelo divino. Assim que essas palavras saíram, imediatamente causaram agitação entre todos. Cabelo divino? O Xiangnan perguntou ansiosamente. Você também é um agente divino? Eu imaginei mentalmente o rosto sério do carneiro. Um rosto que não sorri facilmente. Respondi, sim. Eu sou o agente do Deus Central. Deus do Meio. Todos pensaram em silêncio. Isso é um mistério desconhecido que nunca ouviram antes. Shenmu também perguntou. Qual é a missão e habilidade que ele te deu? A missão é matar. Matar tudo que é misterioso. Quanto à habilidade, atualmente, é apenas uma condição física extremamente forte. O restante ainda precisa ser desenvolvido. Vendo que a atmosfera estava um pouco pesada agora, o Shenmu também disse, de qualquer forma, já que você quer se juntar aos Guardiões da Noite, nós, os Guardiões da Noite, também estamos dispostos a receber pessoas como você. Mas sua situação é especial. Precisamos relatar isso à sede. Vamos registrá-lo como estagiário por enquanto. Sim, é o capitão. Eu fiz uma reverência ao Shenmue e de maneira adequada. No tempo seguinte, eu conversei um a um com as pessoas da equipe 136. Em pouco tempo, já estávamos à vontade. Afinal, olhando para as pessoas nos livros sagrados, estando ali, vivas, diante de mim, eu não pude evitar de ficar um pouco emocionado, pensando para mim mesmo que desta vez eu definitivamente pegaria o velho Zhao. Outros também pensaram assim. Até que o céu lá fora começou a escurecer. Eu finalmente saí como um detetive, caminhando pela rua. Eu comecei a planejar uma grande estratégia em minha mente. Primeiro, eu preciso obter o eco. Calculando pelo tempo. O velho Zhao deve ser assassinado amanhã. Se eu puder substituir o velho Zhao e morrer uma vez, não só poderei desbloquear o eco, como também poderei salvar o velho Zhao. Até mesmo persuadi o Sr. Sete a se juntar aos guardiões. Sim, perfeito. A seguir, vamos esperar pela brilhante aparição do jovem como bode expiatório. No quarto, meus pensamentos começaram a afundar lentamente. A escuridão gradualmente foi substituída por uma cidade desolada. No céu deslumbrante, havia um sol ainda mais radiante, acima das ruínas. Eu olhei para o carneiro e perguntei, Irmão Yang, você disse que se eu me matasse com a canção dos espíritos, eu poderia desbloquear minha própria zona proibida? O carneiro balançou a cabeça lentamente. Esse tipo de coisa eu não sei. Mas se seu corpo é nativo deste mundo, é bem provável que sim. Depois de ouvir as palavras do carneiro, eu fiquei todo animado. Será que eu realmente preciso pensar nisso? Em seguida, o carneiro falou novamente, após sua morte. O corpo construído pela incessante vida será apenas um eco. Portanto, para querer romper o sistema deste mundo, você pode ter que encontrar algo. Que coisa eu esqueci. Na manhã seguinte, fui acordado pelo grito de Lin Qi, tia. Eu consigo ver. Antes que eu pudesse me recuperar, a tia já estava me arrastando e Ao Yang Jing se aproximou de Lin Qi. Com lágrimas nos olhos, disse a nós dois irmãos, bom, crianças. Vocês sabem que conseguem ver? Qi consegue ver. Yang Jing disse com um leve sorriso, parabéns a você. Irmão, neste momento eu me levantei e sugeri, mãe, que tal comemorarmos esta noite? Justamente na noite do Qi. Quero expressar gratidão a um professor que o ajudou na escola. Expressar gratidão. A tia rapidamente disse, sim, devemos comemorar. 07E nos olhou com uma expressão confusa. Gratidão, sim. É você que está agradecido. Eu disse firmemente. Eu e 07E estávamos constantemente trocando olhares. Quem 07E está agradecendo? Eu aconselho você a não se meter. Yang Jing de repente interrompeu. Sobre o que estamos falando? Levei-me junto, vai. Não esperava que a troca de olhares entre mim e Lin Qi foi interrompida por Yang Jing. Eu rapidamente disse, adultos estão falando. Crianças, não se intrometam. Em seguida, empurrei Lin Qi para fora da porta. Yang Jing ficou parada no lugar. Seus olhos estavam cheios de uma expressão complexa. No caminho, eu disse a Lin Qi, eu já me juntei ao pessoal da página inicial. O vigia, 07 Noite, ficou paralisado. Silêncio por um momento. Ele disse novamente, então, você pode lutar em paz. Eu estarei em casa para proteger. Depois de ouvir, eu ri e dei um leve tapa no ombro de 07 Noite. Apenas um brilho dourado passou por seus olhos. Pensando comigo mesma, meu estúpido Doudou. Você acha que pode escapar? No campus, Li Fei e os outros encontraram 07 Noite. Após o encontro anterior com o exterminador de fantasmas, Zhao Kongchen os levou de volta ao escritório e alterou suas memórias. Agora, eles só se lembram de ter encontrado um assassino no beco, e eu me coloquei à frente para salvá-los. Li Fei me disse, Irmão Yang,
Obrigado por anteontem. Acenando com a mão, oi. Somos todos amigos. Alguém notou a mudança em 07 noite. Perguntou, ei, 7 noite. Por que você não está usando a máscara hoje? 07 noite sorriu e disse, meu olho está quase bom. Então, isso é ainda mais motivo para parabenizar. Após terminar um dia de aulas, eu e 07 noite nos separamos na porta da escola. 7 noite. Vou ver se há algo acontecendo com os vigias. Você consegue voltar sozinho, certo? Eu estava novamente na porta do escritório. Perguntei à irmã Onge. Onde está o velho Zal? Ele foi ver como está a sua casa. E aproveitou para ter uma conversa sincera com seu irmão. Onge respondeu. Ao ouvir isso, meu rosto mudou de expressão. Perguntei apressadamente. Quando ele foi? Cerca de meia hora antes de você sair da escola. O que aconteceu? Pensei comigo mesmo. Eu disse que viria ler o velho Zal assim que saísse da escola. Mas ele acabou fugindo. Pensando nisso, não me importei com a chuva torrencial do lado de fora. Corri rapidamente na direção de casa. A água gelada da chuva batia incessantemente no meu rosto. Eu repetia em minha mente, maldito velho Zal. É melhor você conseguir comer aquela refeição na minha casa. Neste exato momento, Zal Konshin já estava na porta da casa de Lin Qi. Ele disse a Lin Qi, está bem, Qi, eu já entendi sua situação. Não vou demorar mais. Lin Qi murmurou um desculpe. Zal Konshin respondeu, ei, não há nada de certo ou errado. Cada um tem suas próprias aspirações. Seu mundo ficará nas mãos deste grupo. E assim ele se foi. Estude bem. No futuro, entre em uma boa universidade. Justo quando Zal Konshin estava prestes a partir, Lin Qi disse que só sairia depois de comer. Foi um pedido especial de Yang Yan. Em seguida, a tia também se aproximou e disse, sim, professor Zal. Yang Yan disse que o garoto das 7 noites queria convidá-lo para um jantar, para retribuir um pouco do cuidado que você teve com ele. Ao ouvir isso, Zal Konshin ficou surpreso por um momento. Depois, ele riu alegremente. Ha ha ha. Esse garoto ainda não entendeu. Eu ainda tenho alguns assuntos urgentes na escola. E com os olhos como se estivessem cobertos. Às 07 da noite, levei até o andar de baixo. Observei Zal Konshin entrar na cortina de chuva. Sua figura foi lentamente desaparecendo. O capitão descobriu o rastro do rei da Face Fantasma. Você deve se mover com cuidado primeiro. Nós chegaremos em breve. Diante daquele monstro que busca fama, estava de pé uma figura imponente. Era eu. Eu olhei para a direção da casa de Lin Qi. Depois, falei sobre minha própria família. Meu próprio mundo. Naturalmente, deveria ser eu a protegê-lo. Embora eu não tenha encontrado Zal Conta. Mas eu encontrei o rei da Face Fantasma. O domínio sem limites foi se expandindo lentamente. Eu ainda segurava um tubo de aço na mão. A luz refletia a Betel neste noite chuvosa. Embora meu objetivo seja morrer aqui, mas eu também quero sentir o poder de atravessar o espaço. O rei do rosto fantasma apenas estava parado ali, e já trouxe uma pressão interminável, acompanhada pela queda de algumas gotas de chuva no ar. Eu e a figura do rei do rosto fantasma disparamos juntos. Quando o tubo de aço resistiu firmemente à convocação do rei do rosto fantasma, uma força aterrorizante continuava a vir do tubo de aço. Meu rosto ficou levemente pálido. No momento seguinte, eu empurrei como um sinal de respeito, e dei um passo para trás rapidamente, acumulando força em um golpe com meu ombro direito. Quando eu estava colocando toda a minha força, quando toda a força é usada neste bastão, de repente, tudo girou ao meu redor. Eu sabia que esta era a zona proibida do rei do rosto fantasma. O rosto fantasma tacou o chão. Esse golpe atingiu diretamente o chão vazio. A sensação de tontura continuava. Eu ainda não tinha recuperado o sentido. Quando fui agarrado pelo rei do rosto fantasma, que rasgou meu peito, e fui lançado para longe. Meu corpo colidiu pesadamente contra a parede do espaço sem limites. Deve haver alguma confusão. Foi nesse momento. Uma voz veio de trás. Yangan rapidamente abriu o espaço sem limites. Eu vim te ajudar. É Zal Konshin. Ele chegou neste momento. Ele olhava ansiosamente para as pessoas no domínio. Eu disse fraco, não se gabe, velho Zal. Você também vai morrer se entrar. Que tipo de herói você acha que é? Eu não disse mais nada. Peguei o cano de aço quebrado. Corri novamente em direção ao rei do rosto fantasma. Embora minha força não fosse suficiente para ser derrotado assim, mas devido à influência do rosto fantasma, eu só podia apanhar repetidamente sendo gravemente ferido. A tempestade lavava repetidamente as manchas de sangue no chão. Neste momento, a rua já estava começando a acumular água. Eu cuspi um pouco de sangue velho. Estava prestes a lutar. Atrás, uma luz dourada quente e brilhante irrompeu. É Lin Qi. Ele encontrou este lugar com a ajuda do dançarino do empreendimento.
Eu estava sorrindo de forma maliciosa nas sombras. Não foi em vão que eu atuei por tanto tempo. O público finalmente chegou. No instante em que o espaço sem limite se quebrou, Lin Qi e Zhao Konshen correram ansiosos para dentro. Como está Yang Yan? Está tudo bem, não é? Perguntou Lin Qi. Ei, não vou morrer por enquanto, eu respondi. Enquanto falávamos, ouviu-se realmente o som de uma lâmina. A luz brilhante da lâmina feriu os ouvidos. Zhao Konshen disse, vocês dois, vão primeiro. Eu vou segurá-lo. Como isso é possível? Eu também sou um membro dos Guardiões da Noite. E atrás de mim está a minha casa. Eu me levantei lentamente e disse. Lin Qi, ao ver isso, também acenou rapidamente com a cabeça. Neste momento, ele já havia entrado no hospital psiquiátrico dos deuses. E adquiriu a habilidade dançarino da noite estrelada. Naturalmente, não poderia recuar. Em seguida, Zhao Konshen e 07 recorreram juntos para fora. Neste momento, 07 teve todos os atributos aumentados em 5 vezes. Parece que ainda não é o oponente do Rei do Rosto Demoníaco. Então, 07 Noite gritou com raiva. Os músculos do braço estavam tensos. Ele usou toda a sua força, como se fosse uma bala. Ele atingiu o Rei do Rosto Demoníaco com força. Aquela enorme e aterrorizante figura, acompanhada por um som de impacto surdo. Este golpe de 07 Noite parecia ter atingido uma montanha inabalável. O Rei do Rosto Demoníaco não se moveu nem um pouco. Não só isso. Em seu rosto demoníaco distorcido e feroz, apareceu um sorriso desdenhoso, como o de um humano, como se estivesse zombando da imprudência de 07 Noite. Em seguida, uma luz brilhou nos olhos do Rei da Destruição, com uma velocidade surpreendente. Ele estendeu uma mão grande e forte, e facilmente agarrou 07 Noite. Em seguida, ele o lançou com força. 07 Noite é como um objeto. Lançou em direção a Zhao Konshen, que estava não muito longe. Zhao Konshen, ao ver isso, ficou surpreso. Mas já era tarde para agradecer. Ele rapidamente guardou a espada longa que tinha em mãos. Sua figura piscou, e rapidamente avançou, para pegar 07 Noite que foi lançada. Já disse para vocês dois irem logo. Eu vou segurar aqui. Zhao Konshen gritava, enquanto segurava firmemente 07 Noite. Mas suas palavras ainda não tinham terminado. O Rei do Rosto Fantasma já havia iniciado seu ataque novamente. Viu-se a figura do Rei do Rosto Fantasma se mover, e instantaneamente desaparecer do lugar. Em um instante, ele apareceu diante dos dois como um fantasma. Garras afiadas e cortantes brilhavam com uma luz fria que dava medo, trazendo uma aterrorizante aura esmagadora. Avançou diretamente em direção a Zhao Konshen e Lin Qi. Zhao Konshen, ao ver isso, apressou-se a sacar a espada para se defender. Quando, de repente, as faíscas voaram. Zhao Konshen não teve tempo de pensar. Imediatamente, cortou várias vezes com a velocidade de um relâmpago. Embora tenha causado algumas cicatrizes no Rei Fantasma, causou algumas feridas, mas não feriu sua energia interna. O Rei Fantasma gritou com raiva. As veias saltadas pareciam cobras se contorcendo nos músculos. Mais um ataque foi lançado em direção a Zhao Konshen. Estava claro que este golpe mortal estava prestes a cair. De repente, uma barra foi quebrada e se espalhou. Um tubo cheio de pontas uniu como um relâmpago. Rumo ao Rei Fantasma, acelerou. O Rei Fantasma sentiu a ameaça que vinha atrás dele. Teve que parar temporariamente o ataque. O ataque de Zhao Konshen e da Noite 07. Virou-se para enfrentar o tubo que vinha voando. Minha figura passou como um espectro. O pedaço restante do tubo entre os dois estava prestes a perfurar o corpo do Rei Fantasma. O Rei Fantasma gritou, e a forma do fantasma explodiu novamente. Aos meus olhos, o Imperador parecia estar sob um feitiço, avançando em minha direção. Meu corpo caiu no chão. O mundo girava diante dos meus olhos, fazendo minha mente ficar em confusão. Após o combate anterior, o Rei da Face Fantasma sabia, é claro, que eu sou a maior ameaça para ele. Sem dizer uma palavra, ele imediatamente quis me devorar. Nesse momento, Zhao Konshen exclamou, você chegou. Se tem coragem, venha falar comigo. Ele começou a vasculhar seu corpo. Ele disse a 07 Noite, 7 noites, eu já te disse isso, não é? Meu sonho é um dia me tornar general. Agora parece que não vou conseguir. 07 Noite, confusa e ansiosa, perguntou, o que você vai fazer? Zhao Konshen riu levemente. Você ainda se lembra do texto dos nossos Guardiões da Noite? Nele está escondido algo chamado Sombra do Deus Fantasma. Após a injeção, a força mental aumentará drasticamente. Até mesmo aqueles sem zona restrita terão uma zona restrita. Apenas é uma luta que tem um custo de vida. 07 Noite apressadamente o interrompeu. Zhao Konshen não disse nada. Em vez disso, ele ajustou sua expressão.
Recitou o juramento dos vigias como se fosse o espírito da noite. Não é necessário se colocar diante de milhões. Com uma espada cruzada, fazemos um pacto. Sangue mancha o céu. Lin de Sete Noite gritou ansiosamente. Ei! Não faça besteira. Se não conseguirmos lutar, vamos correr. Os outros vigias também virão, certo? Neste momento, a atmosfera trágica foi elevada ao seu auge. Silêncio durou um tempo. Zhao Konshin apalpou seu corpo por um tempo. Questionou, Alai. Onde está o meu texto? Em seguida, eu, que ainda estava deitado no chão à distância, disse, chega. O velho Zhao já fez você se passar por ele. O que eu estou fingindo? Dito isso, eu tirei aquele texto que tinha as regras dos vigias. Depois que ele disparou a agulha, sem dizer uma palavra, apenas cravou na própria palma da mão. O mundo do velho. Eu mesmo vou me salvar. À medida que os espíritos demoníacos são injetados em meu corpo, uma dor indescritível irrompe do meu corpo. Embora a dor me faça gritar descontroladamente, mas a força que ganho é real. Em um instante, minha força espiritual flui como um grande rio, fluindo em meu corpo. O rio agora está calmo. Eu experimentei pela primeira vez o que é ter força espiritual. Também senti aquela força que parece inata, que pertence a mim, a reverência que atravessa os mares, uma necessidade proibida que vem de além deste mundo.